O desafio de ressignificar a vida e reinventar-se passa por uma experiência humana que é a mais antiga que o Estado, mais antiga do que a própria família, mais antiga do que a linguagem, que é a experiência religiosa. Nós enterramos cadáveres com símbolos e amuletos muito antes de desenvolvermos a fala. O homem do Paleolítico, ainda sem aparelho fonador adequado, já utiliza rituais de enterro, caracterizando uma preocupação com uma vida após a morte ou com cuidados com o corpo. Mas eu não me refiro por espiritualidade à capacidade de ter uma religião e exercê-la, ainda que a sociabilidade disso seja notável. Um grupo ligado a uma igreja, um grupo que organize tanto seus cultos, missas, suas sessões espirituais, junto com uma espiritualidade social, é muito importante. Mas eu me refiro como espiritualidade à sua capacidade de ir além da matéria e ressignificar pela filosofia, pela teologia, pela arte, pela estética, pelo serviço social, para que você saia do hic et nunc, esse aqui e agora, que nos prende a vida inteira a um sentido de tarefeiros, de resolver tarefas. Toda pessoa sabe, se administra uma casa ou uma empresa, que se ele não pensar estrategicamente, ele passará o dia inteiro resolvendo tarefas cotidianas, desgastantes e repetitivas. Quando eu me refiro à questão da chamada espiritualidade, é a capacidade de sair desse cotidiano, desse espírito de almoxarifado, que faz a pessoa ficar preocupada na reposição de coisas, pagamento de coisas e resolver o funcionário que faltou. A capacidade de pensar em um sentido maior, que pode vir da teologia, que pode vir da filosofia, que pode vir da estética. A capacidade de descobrir arte, a capacidade de descobrir espiritualidade, a capacidade de descobrir sentidos maiores, é uma capacidade extraordinária e uma das coisas que mantém a vitalidade. Você pode transformar essa espiritualidade num serviço de dedicação a uma entidade religiosa ou uma fé organizada. Pode transformar essa espiritualidade em qualquer outro serviço que faça você sair do seu patamar imediato, geralmente muito repetitivo, geralmente muito próximo da matéria, usando uma expressão filosófica, geralmente muito imanente. E sendo imanente, incapaz de produzir transcendência. E sem essa transcendência, a vida fica reduzida a algo muito material, repetitivo, previsível e crescentemente cheio de tédio. A capacidade de abstrair das coisas, a capacidade de sair do plano imediato é que eu estou chamando de espiritualidade. O desafio, por exemplo, de entender gerações, de parar de usar uma expressão infeliz no meu tempo. O seu tempo é sempre maio de 2018. O seu tempo é igual ao do Justin Bieber. Vocês pertencem ao mesmo momento, que é esse agora. O seu tempo é idêntico a todo e qualquer tempo, porque você vive nele. E nós, como diz Cícero, todo mundo sabe, independente da idade, que tem condições de estar no ano seguinte. Todo mundo sabe que chegará o ano seguinte. Isso não tem respeito a qual a sua idade, qual é a quantidade de anos que você tem. Seu tempo é agora. Santo Agostinho diz que nós vivemos um presente contínuo, e se nós não conseguirmos olhar para esse futuro como estratégia, nós vamos ficar presentes nesse presente contínuo, sem o qual a gente não vê nenhum horizonte, nenhuma capacidade de ir além. Vamos ficando cada vez mais destituídos, aquilo que Reich chamava de uma peste emocional, destituídos de garra, de gana, de vontade de fazer coisas. Porque não há como sobreviver, gente, ao dia a dia da profissão, ao dia a dia de qualquer coisa, ao dia a dia do casamento, ao dia a dia de qualquer atividade, se eu não consigo transcender essa atividade. Se eu não consigo, por exemplo, no casamento, através de um exercício de transcendência, que pode ser espiritual, ver que a pessoa com quem eu casei não existe mais. Morreu na igreja, na sinagoga, naquele lugar. E se eu não reinventar esse casamento, ele morreu por completo. Que a pessoa que começou a trabalhar, no meu caso a dar aula há 37 anos, não existe mais. O jovem loiro não existe mais.
Desapareceu nas brumas de Avalon. Não existe mais capacidade de eu fazer isso. Eu preciso encontrar um novo sentido que, lembrando Norberto Bobbio, não seja a repetição da memória idealizada do passado, que é muito comum nas pessoas. Como a minha avó imigrante dizia com frequência, que no tempo dela todo mundo se respeitava. No tempo dela todo mundo era gentil com os outros, ao contrário de hoje. E eu lembrei, vó, você fugiu da Alemanha. Segunda Guerra Mundial, 55 milhões de mortos. Não, naquela época todo mundo se amava. Auschwitz. Não? Ela construiu uma memória totalmente fantasiosa, porque esta memória é um local de refúgio para negar o presente. Ora, a violência no passado dela, a violência hoje, e há uma transcendência que eu tenho que trabalhar. A espiritualidade pertence a um desafio de viver, pertence a uma capacidade de encontrar um caminho, que pode ser o caminho da religião organizada, que pode ser o caminho da fé autônoma, que pode ser o caminho da transcendência estética, do estudo da arte, que é bastante religioso, e pode ser, por fim, um grande caminho, que é a inserção em atividades sociais, que mostrem que você não está sozinho, que você é relevante por pertencer a um grupo, que você pertence a algo maior. Este é o grande sentido histórico da espiritualidade. Eu pertenço a algo maior, independente de como eu esteja, há um plano maior. Há algo além de mim, e eu não estou preso apenas à matéria, ao aqui e ao agora.